Eu sou a Nividei e hoje nós vamos falar a respeito de alguns itens que nós, leitores, amamos. Eu gravei um vídeo falando a respeito dos itens que os leitores mais odeiam e agora nós vamos falar das coisas que nós gostamos demais. Primeira coisa é com certeza uma história bem desenvolvida. Gente, nada melhor do que você ler aquela história que não tem furos, sabe? Que você não lê e fala, gente, mas isso daqui não tem lógica. Eu li lá atrás outra coisa. Que o autor vai mudando as coisas ali. Então, você ter uma história bem construída é algo satisfatório. E mesmo livros mais clichês, quando a história ela é bem construída, acaba que o livro fica bom, né? Você já sabe, você já espera um final ali, é aquilo que você espera, mas a história é bem construída. Segunda coisa é personagens complexos. Sabe aqueles personagens que não são rasos, aquela coisa que você fala, gente, mas não faz sentido. Aqueles personagens que te cativam, complexos, que você quer entender a história, que quando você vê parte da história desse personagem, você entende várias das coisas que ele faz, das ações, das decisões que ele toma ali dentro do livro. Não há nada melhor do que personagens bem construídos. Terceiro item é preços acessíveis e, gente, esse é um assunto que nós precisamos falar realmente, né? Eu sei que o preço da maioria das coisas aumentou, infelizmente, né? Não é só dos livros, mas, nossa, antigamente não faz tanto tempo assim, gente, de verdade, não faz tanto tempo assim que as promoções que a gente via na internet era de tipo 10, 15 reais. Eu já comprei livros sem curtição, já comprei livros de 3,50, sabe? Vocês têm noção disso? Um livro ali novinho por esse preço. E hoje em dia você vê as promoções e as promoções é tipo 35, 45, né? 60 reais o livro na promoção e é meio salgado para a maioria dos brasileiros. Quarto item é um mundo bem construído, assim como um personagem complexo e bem construído, um mundo, um universo bem construído também. Lógico que se passar no mundo comum, ok, mas sabe aqueles livros de fantasia, principalmente eu que amo, né, livros de fantasia, ficção científica, você trabalhar muito bem a construção desses mundos é algo que, nossa, cativa demais os leitores. Quinto item é final satisfatório. E, gente, nada melhor do que você acompanhar um livro desde o começo, criar aquela expectativa, sabe? Aquela coisa toda e o final ser satisfatório. Não ser aquele final meio blé, né? Meio tipo, ai, né? O que aconteceu aqui? Às vezes, livros de suspense. Você tá acompanhando ali, você tá toda ansiosa, aquele suspense todo e no final não tem tanto sentido assim. Livros de fantasia, gente, final. Olha, eu não sou a favor só de finais felizes em livros, mas eu acho que os finais em que por exemplo, o casal não fica junto, o seu personagem favorito, né, tem um final trágico, qualquer coisa do tipo tem que ser bem construída ao longo do livro para que o final você não veja algo diferente. Porque se você vê possibilidades diferentes de um final, isso significa que a história não foi bem construída ao longo, né? Para você chegar ali naquele final e explicar aquilo. Finais satisfatórios são algo que realmente impressiona o leitor. E muitas vezes eu já li livros que era bem tranquilo, assim, não tinha nada demais. E no final eu falei assim, uau, né? Tipo, nossa, que final, que incrível. Amarrou todas as partes ali do livro. Não há nada melhor do que isso, gente. Sexto item é adaptações fiéis ao livro. Nossa, eu sei que adaptação é adaptação, baseado no livro. Mas, gente, de verdade, se você quer criar uma história totalmente diferente do que está ali no livro, você não precisa pôr que é baseado, né? Você não precisa pôr que é inspirado naquele livro. Crie, então, uma história totalmente diferente, porque é muito chato, ao menos eu. Não sei se vocês concordam, inclusive deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessas adaptações, porque existem várias adaptações por aí, principalmente as mais recentes, em que distorce
totalmente a história do livro, distorce os personagens, distorce a história. Você fica o tempo inteiro comparando, na sua cabeça fica o tempo inteiro assim, no livro não é assim, no livro eu li diferente, no livro ela não faz isso, no livro não sei o quê. E ai, não tem coisa pior. Eu confesso para vocês, gente, vou ser bem sincera, eu me frustrei tanto com essas adaptações que hoje em dia eu já não vejo mais nenhuma. Existem várias adaptações aí e se eu já li o livro, eu me recuso a ver porque eu não quero me decepcionar. São poucas as adaptações hoje em dia que não modificam totalmente o livro ali, então eu prefiro não ver, sabe? Eu prefiro não ver para não passar raiva. E eu sei que tem pessoas que vão defender ali a adaptação e tal, e aquela chatice toda, né? Aquela coisa de, mas é inspirado no livro, não tem que ser igual. Não tem que ser igual. Mas quando é igual, nós leitores nos sentimos, né, muito realizados ali. Não há nada melhor do que você ver um filme, uma adaptação, que ela é fiel ao livro. E você vê todos os elementos e ainda acrescenta mais. Porque lá no livro, muitas das vezes você imagina algumas coisas, mas você não tem dimensão de como elas são realmente. Então, no filme, trazer aquilo, aqueles elementos, você fala, nossa, é do jeitinho que eu imaginei. É muito bom, né? 7º lugar é edição de colecionador, mas, né, com o preço dos livros, essas edições têm se tornado cada vez mais difíceis. Mas não há nada melhor do que uma edição de colecionador, sabe? Aquela coisa exclusiva, capa dura, fitilho, folha de guarda, recorte de outra cor, assim. Eu acho maravilhoso essas edições de colecionador. Se é um preço acessível, eu prefiro comprar uma edição mais bonita. Eu gosto de edições bonitas, mas é lógico que depende também do valor dessas edições. Nem todas as edições são tão acessíveis, ao menos para o meu bolso, é claro. E eu também gosto das capas originais. As capas originais sempre vai ter um lugarzinho assim guardado no meu coração, mas sempre que surgem essas edições de colecionadores, se eu não tiver o livro original e quiser ler, se o preço for ok, eu opto pela edição comemorativa ou de colecionador, essas coisas. Mas desde que eu não tenha aquele livro. Se eu já tenho o livro na capa original, eu não compro só para ter outro aqui, sabe? Eu gosto de ler e reler os meus livros e até poderia comprar uma edição diferente para poder reler e tudo, mas eu acho que esse dinheiro pode ser investido em um livro que eu ainda não li. Então, se eu não tenho o livro, eu prefiro optar pela edição de colecionador. Mas se eu já tenho o livro aqui, eu vou optar, né, por comprar outro livro, eu não vou comprar aquela edição comemorativa. 8º item é, para mim, o mais importante de todos, porque é um livro que desperta emoções no leitor. E, gente, não importa se o livro me faz sentir raiva, me faz sentir medo, me faz sentir triste, me faz, né, ficar alegre, dar aquele quentinho no coração, não importa o tipo de sentimento. O importante é que o livro me traga sentimentos, é que eu consiga sentir algo ao ler o livro, que ao ver todos os acontecimentos com aqueles personagens, ao acompanhar aquela história, eu sinta algo. Porque o livro é para despertar sentimentos. Um livro de terror, por exemplo, ele tem que me despertar medo. E esse é um dos motivos que eu quase não leio livros de terror, porque eu não consigo sentir medo. Até hoje, eu li um único livro e foi de uma autora brasileira, inclusive, era um livro bem curtinho. Se eu lembrar qual que é, né, eu vou colocar a capa aqui para vocês. Mas, gente, eu lembro que eu li esse livro e eu chegava a arrepiar, assim, ó. E esse que é o bom do livro. Se ele é um livro para sentir medo, ele tem que despertar medo. Se ele é um livro de drama, eu tenho que sentir triste, eu tenho que sentir aquela coisa assim, ó, a querer entrar no livro e pegar aqueles personagens e, sabe, protegê-los. Eu tenho que sentir algo num livro de drama. E normalmente esses sentimentos vão ser ruins, né? Tristeza, dor, essas coisas. Num livro de romance, por exemplo,
tenho que sentir aquele quentinho no coração, eu tenho que despertar aquela ansiedade em saber se o casal vai ficar junto ou não, todas essas coisas. Então, sempre que o livro desperta sentimentos no leitor, ele cumpriu o seu papel. Do contrário, não faz muito sentido, né? A gente lê um livro literário aí, um livro de ficção, e que ele não desperte nenhum tipo de sentimento. Poxa, ao final você fala, tá, né? Você não conectou com os personagens, você não conectou com a história, você não conseguiu aproveitar o livro. Então, despertar sentimentos é o item principal que, ao menos ao meu ver, para um livro ser bom. E eu citei aqui 8 coisas que os leitores mais gostam. Eu vou deixar os próximos itens aqui com vocês. Deixa aí nos comentários o que você mais gosta de ver num livro.